Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Retrospectiva 2020. 2020 foi um ano extremamente desafiador. A pandemia da Covid-19 pegou a todos de surpresa e fez com que tivéssemos que nos adaptar a uma nova realidade. Por isso, reforçando seu compromisso de transparência com os participantes, a diretoria executiva da Previ está presente aqui hoje, em formato online, para realizar uma retrospectiva do que aconteceu em 2020 e comentar o resultado do ano até novembro. A Previ optou por separar as apresentações por planos de benefícios. Essa apresentação que as senhoras e os senhores assistirão agora é para os associados do Plano 1. Hoje, às 16 horas, haverá a retrospectiva 2020 para os associados do Previ Futuro. Lembramos que as perguntas serão respondidas logo após a apresentação. Nós disponibilizamos um e-mail para quem quisesse enviar antecipadamente a sua pergunta, mas elas também podem ser enviadas pelo botão Perguntas e Respostas, o PIR, que fica no alto à direita da sua tela. Se você não quiser que a pergunta apareça como usuário anônimo, por favor, escreva o seu nome e a sua cidade. Aproveitem esse momento para tirar as suas dúvidas. Para abrir esse evento, eu convido o presidente da Previ, senhor José Maurício Pereira Coelho. Boa tarde, Andréia. Muito obrigado. Eu queria começar dando as boas-vindas a todos os nossos associados e associadas que puderam dedicar esse tempo para se reunir aqui conosco, para falarmos um pouco desse ano de 2020, um ano extremamente diferente e bastante desafiador para todos nós, e eu tenho certeza que para todos os senhores e as senhoras também. Um ano em que nós fomos surpreendidos, o mundo foi surpreendido, né, por um vírus com uma capacidade de multiplicação e de afetar a todas as nossas vidas de uma forma muito intensa. E fomos obrigados a nos adaptar a partir daí, todos nós, inclusive a Previ. Antes de falarmos um pouco desse ano, eu queria novamente tentar passar aqui para os senhores uma mensagem de como é importante para nós estarmos aqui fazendo essa prestação de contas, cumprindo aqui a nossa obrigação, o nosso compromisso com todos os associados, de sermos transparentes e de estarmos levando todas as informações que pudermos para que os senhores e as senhoras possam acompanhar ativamente e muito de perto tudo que acontece aqui na Previ. Transparência é um dos nossos valores mais importantes nessa relação com os associados, em especial. E isso aqui nada mais é do que uma etapa, mais uma das etapas para cumprir esse nosso compromisso com a transparência. Compromisso esse que é também cumprido a cada mês com a divulgação dos resultados, dos principais dados da Previ. E a gente faz isso o tempo inteiro, há muito tempo. A legislação obriga você a fazer isso anualmente, mas a opção da Previ na linha da transparência sempre foi de trabalhar fazendo isso de uma forma mensal. Então, além de tudo, é um grande prazer estar aqui falando sobre Previ e dividindo esse tempo com os senhores. O nosso evento vai ter uma apresentação e depois uma sessão de perguntas e respostas para que a gente possa torná-lo mais interativo. Voltando a falar então do ano, né, foi um ano muito complexo, sim, e a Previ teve que se adaptar como todo mundo precisou se adaptar. E, na nossa visão, conseguimos fazer isso de forma bastante interessante. Não deixamos de fazer tudo aquilo que nos propusemos a fazer durante o ano, seja lançando Previ Família, seja realizando eleições, seja cumprindo nosso compromisso de pagamento de benefício, fazendo a gestão dos nossos investimentos, mantendo nosso relacionamento com os associados o tempo inteiro. O atendimento não foi interrompido, ele foi modificado em alguns momentos, mas não foi interrompido. Ou seja, trabalhando o tempo inteiro para que você, associado, sentisse o menos possível os impactos de tudo que estava acontecendo. Claro que passamos dificuldades durante o ano, a marcação a mercado dos nossos principais investimentos fez com que tivéssemos aí resultados difíceis ali no primeiro trimestre, especialmente. Terminamos o primeiro trimestre com um déficit bastante significativo, mas eu lembro que naquela ocasião fizemos vídeos, procuramos intensificar a comunicação, passando uma mensagem de tranquilidade para o associado, dizendo como era importante a gente passar por aquele momento, porque a tendência seria nossos ativos se recuperarem e ao longo dessa recuperação, nosso superávit voltaria. Isso aconteceu,
Portanto, a gente vai ter aqui a oportunidade de dividir com os senhores e as senhoras que nós já estamos aí com superávit novamente, passamos por essa etapa difícil e podemos passar por essa etapa fazendo praticamente tudo aquilo que gostaríamos de ter feito nesse período, seja do ponto de vista de gestão de investimento, seja do ponto de vista de relacionamento com o associado, em todas as etapas. Então, eu diria que apesar de ser um ano tão difícil e tão atípico, eu acho que a nossa capacidade de superação, ela foi mais uma vez provada, mais uma crise que se inicia e que a Previ está inserida nela e que a gente é capaz de, com uma governança muito forte, passar pelos piores momentos, né? Não estou dizendo aqui que a crise se encerrou, a gente ainda imagina dificuldade para o ano de 2021, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar mais uma vez para os nossos associados como a gente consegue passar por situações como essa, e o alicerce é o alicerce da governança, é o alicerce do trabalho duro e diário, para que a gente consiga levar toda essa segurança para os nossos associados. Então, vou passar para André novamente, antes da gente ir para a questão da apresentação, e logo no final, como eu falei, teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde eu e toda a diretoria estaremos aqui à disposição dos senhores e senhoras para responder as perguntas. André. Muito obrigada, José Maurício. E para apresentar a retrospectiva 2020 do Plano 1, eu convido o diretor de investimentos da Previ, senhor Marcelo Otávio Wagner. Boa tarde a todos, boa tarde, senhoras e senhores. A mim foi dada a honra de fazer aqui uma breve apresentação. Nessa apresentação eu vou procurar trazer uma retrospectiva mês a mês de como foi o ano da Previ, como foi o ano do Plano 1, né? Detalhando um pouquinho mais, coisas já pontuadas aqui pelo nosso presidente. Na segunda parte da apresentação eu vou trazer um pouco mais de números, como estão os nossos ativos, os ativos garantidores do nosso plano, e com isso eu vou procurar demonstrar como foi o nosso trabalho ao longo do ano. 2020 não foi um ano fácil para ninguém, e na Previ não foi diferente. Todos sabemos, a pandemia chegou, ela chegou de uma maneira rápida em todo o globo, inclusive aqui no Brasil, mas, como sempre, nas dificuldades, nós aprendemos, nós criamos novas formas e sempre tentamos fazer melhor. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Nós iniciamos o ano com um superávit de 2,38 bilhões, já com uma revisão da segurança dos juros atuariais, que havia sido feita no ano passado, no ano de 2019. Portanto, nós entramos o ano com o nosso plano em equilíbrio. Senhoras e senhores vão se lembrar que mais ou menos na virada do ano começaram as notícias sobre a pandemia. Na verdade, ainda não era uma pandemia, mas uma crise viral na China. E ao longo das semanas que se seguiram, a instabilidade econômica mundo afora fez com que os ativos, a marcação ao mercado dos ativos sofresse. Isso ocorreu em vários mercados e, obviamente, no Brasil não é diferente, de maneira tal que nós fechamos o bimestre com um déficit acumulado de 3,74 bilhões. Mas a gente continuou trabalhando, continuou monitorando, e o mês de março ele foi um mês muito, muito importante para a nossa Previ. Foi o mês no qual nós lançamos o Previ Família, um plano que dá acesso a todos os nossos familiares a terem a segurança, os investimentos, a governança que a Previ já proporciona há mais de um século aos nossos participantes. Então foi uma marca histórica, uma marca muito importante, e quis o destino que o lançamento desse produto ele coincidiu no mês que houve a Organização Mundial de Saúde, então decreta o estado pandêmico ao redor do globo, e de uma maneira organizada,
na Previ, no dia 18, 19 de março, nós decretamos o teletrabalho integral, de maneira tal que todos os funcionários pudessem trabalhar a partir da segurança do seu lar. Foi um desafio enorme, um desafio tanto operacional quanto tecnológico, mas sim, nós conseguimos colocar todos os nossos funcionários trabalhando a partir de suas residências, junto com seus familiares, de maneira que o processo, como citado pelo nosso presidente, a Previ não parou um dia sequer ao longo de todo esse ano. Ainda no mês de março, a deterioração do preço de mercados, a incerteza nos preços ao redor do globo, faz com que, naquele mês, o Plano 1 atinja o maior déficit acumulado no valor de 23,6 bilhões. Nós, durante todo esse processo, nós reforçamos a comunicação com os nossos associados, procurando demonstrar de uma maneira muito transparente como a crise estava sendo gerida. E o destaque é que, mesmo no auge da crise, nós mantivemos absolutamente todos os pagamentos em dia. E nós sabíamos que a carteira de ativos que havia sido montada durante vários anos era uma carteira resiliente e que a política, a maneira como a governança da Previ atua, como os pisos de caixa, o nível de caixa mínimo, e com todos os testes que nós fizemos ali no auge da crise, com as projeções de fluxo de caixa dos nossos planos, a Previ sim tinha condição de honrar todos os seus compromissos em todos os meses vindouros, e isso nos dava bastante segurança, como sempre fizemos em 116 anos de história. A Previ, ela entrou na crise com uma posição de caixa muito robusta, fazendo com que não houvesse necessidade de se vender um único ativo fora do seu preço justo no decorrer daquela pandemia, no decorrer daquela crise, que, só reforçando, ali em março, ninguém tinha ideia de como iria ser a dimensão e quanto tempo aquilo iria durar. Então, isso nos dava bastante, eu não digo, obviamente, tranquilidade, mas dava bastante segurança para o corpo diretivo de que, sim, a Previ estava preparada para navegar nessas águas turbulentas que foram o ano de 2020. Dentre várias iniciativas que a Previ fez ali no auge da crise, nós gostaríamos de compartilhar aqui com os nossos associados, do importante papel institucional que a Previ tem junto à comunidade empresarial. Naquele momento, um momento de comoção, um momento de impactos sociais muito grandes na nossa economia, a Previ incentivou as suas empresas participadas a ajudar, a colaborar. A lista de ações que as empresas, o comprometimento social que o empresariado brasileiro teve naquele momento é uma lista muito grande, tomaria muito tempo aqui, mas o que a gente pode dizer é que foi muito, muito interessante, muito importante a mobilização das nossas empresas participadas, ajudando aqueles que mais precisavam naquele momento tão crítico da nossa sociedade. Também cientes de que esses momentos de crise, eles afetam o fluxo de caixa, afetam todas as famílias. Então, existem restrições em todos os lares e, cientes disso, nós suspendemos a cobrança das parcelas do empréstimo simples naquele momento mais agudo, também no mês de abril. Olhando para os nossos associados, nós entendemos que, diante de um momento tão delicado, um foco muito grande no bem-estar das nossas famílias, das famílias dos nossos participantes dos nossos planos, nós lançamos uma campanha chamada Todos Juntos, de aproximação das famílias dos nossos associados.
Já no mês de junho, até mostrando como a Previ não parou em momento algum, a despeito de uma crise secular, através dos nossos diversos canais, nós atingimos a marca histórica de 25 mil atendimentos da nossa assessoria previdenciária. Essa é uma marca muito importante e eu volto a reforçar que, a despeito de toda a dificuldade operacional, a Previ não parou em momento algum e nós conseguimos, naquele mês, atingir essa importante marca para todos nós. O mês de julho veio com a nossa eleição. Nós tivemos que fazer um adiamento por conta da pandemia, mas no mês de julho, todos nós, associados, tivemos a oportunidade de eleger o nosso novo diretor de seguridade, o Wagner, que está aqui conosco, e novos integrantes do nosso corpo de governança nos nossos conselhos. É uma marca muito importante, reforçando o compromisso que a Previ tem com todos os associados. Nós conseguimos executar essa eleição de uma maneira muito serena, muito transparente e muito exitosa. No fronte tecnológico, um destaque que nós temos aqui no mês de julho é que vocês podem ver que a Previ não parou, porque o nosso aplicativo, o nosso app, com a inclusão do financiamento imobiliário, nós temos agora praticamente todos os serviços que estão disponíveis aos associados no site e também no nosso bolso, no nosso celular, através do aplicativo. São marcas importantes que nós atingimos aqui no mês de julho. O compromisso da Previ com a sustentabilidade nos investimentos, com uma gestão responsável, é de longa data. Há mais de 15 anos, a Previ ela é muito vocal, tendo participado da idealização dos princípios de investimentos responsáveis da ONU. E nós, reforçando esse compromisso de longo prazo, lançamos uma candidatura da Previ ao board, à diretoria do princípio para investimentos responsáveis da ONU. Vejam só, aquele primeiro semestre muito difícil, com um resultado negativo, principalmente no primeiro trimestre, a recuperação ela foi lenta exatamente como nós prevíamos. E no mês de agosto, o déficit ele já havia sido reduzido para 5,44 bilhões de reais. Eficiência operacional, gestão de custos, isso tudo é muitíssimo importante para que a Previ continue garantindo a segurança e o pagamento de benefícios a todos os nossos associados. Nós temos um projeto muito relevante, muito importante, de modernização do parque tecnológico, e em setembro esse projeto atingiu entregas muito relevantes, muito importantes, para dar a sustentabilidade operacional que a Previ vai precisar nas próximas décadas. No meio da crise, também este projeto andou e com marcas muito interessantes, muito relevantes no mês de setembro. Voltando ao tema sustentabilidade, no mês de setembro também, a Previ assinou o código Stewardship da AMEC, reforçando o nosso compromisso com a gestão sustentável, e nós criamos 2 novos pilares internos na Previ. Um plano diretor de sustentabilidade e, de maneira a dar mais efetividade e garantir a unicidade das diversas ações que a Previ já tem ao longo dos anos no campo da sustentabilidade, nós criamos um comitê, e esse comitê ele também tem como incumbência difundir as melhores práticas ambientais, sociais, de governança e de integridade. O mês de outubro foi um mês também de renovação tecnológica na Previ. Eu faço aqui um convite a todos os associados, todas as associadas que estão aqui nos assistindo. Quem ainda não entrou, por favor, acesse o nosso novo site. Ele ficou com uma cara nova, ele foi reformulado, você pode acessar
todas as informações de que precisa, e nessa reformulação do site, nós também aproveitamos para fazer uma revisão no painel, de uma maneira, como até citado pelo nosso presidente há pouco, a questão da transparência, ela é muitíssimo importante para nós. Todas as informações a respeito da evolução dos nossos planos podem ser acessadas através do painel. O mês de novembro. O mês de novembro foi muito importante para os funcionários e para a Previ, porque nós tivemos uma semana para tratar da questão da inovação. Todos nós estamos vendo a importância da transformação tecnológica, a revolução tecnológica e a transformação digital pela qual passam as diversas organizações mundo afora. Nesse mês, durante uma semana, nós tivemos a oportunidade de trazer visões externas, especialistas no campo da inovação, de maneira a dar oportunidade aos nossos funcionários entrarem em contato com essas novas maneiras de se fazer negócios, novas tecnologias, e nós aproveitamos o momento para lançar um programa interno de inovação. Eu já posso antecipar, nós estamos em dezembro, apenas um mês após esse programa interno ser lançado, mas os resultados já começam a surgir em toda a Previ, em todas as áreas da Previ. Isso será muito importante para os próximos anos na gestão dos nossos planos. E agora, nós chegamos no mês de novembro com 7 bilhões e meio de recuperação de acumulado, de superávit acumulado, portanto, refletindo a recuperação das perdas que nós tivemos ao longo dos meses, a partir de fevereiro. Então, no mês de novembro, nós temos aqui uma ótima notícia apontando para um superávit no ano de 2020 no nosso plano 1, superávit acumulado. No mês de dezembro, um grande destaque é que a Previ ficou como top 5, top 5 do Bacen, e isso comprova a eficiência e a qualidade do nosso corpo técnico nas projeções de cenários econômicos e monitoramento de mercado. Isso é uma importante marca, poucas são as instituições que conseguem se posicionar nesse ranking, e a Previ assim o fez. Agora em dezembro, nós tivemos essa feliz informação. De uma maneira gráfica, resumindo o que eu falei ao longo dos meses, essa foi a evolução dos resultados. Nós então saímos de um superávit de 2,4 bi lá no início do ano. Nós podemos perceber claramente como o primeiro semestre ele foi agudo do ponto de vista de preço de valor de mercado dos ativos, mas como a resiliência da carteira ela se mostrou já no mês de julho. Nós havíamos recuperado a grande parte desse déficit, e a partir de novembro entramos em superávit. E já posso antecipar que no mês de dezembro, com os números atualizados até recentemente, até semana passada, nós já podemos afirmar aqui para as senhoras e senhores que devemos concluir o ano com um superávit acumulado superior a 10 bilhões de reais no plano 1. Eu vou agora fazer alguns destaques sobre a situação dos nossos ativos e algumas ações que nós tomamos ao longo do ano de 2020. Como o gráfico demonstra, nós superamos a meta atuarial, a meta de 10,74%, e o plano 1 atingiu 14,41%. E em todos os segmentos, com resultados positivos, e um destaque para o segmento do exterior e o segmento de renda variável. O valor total dos nossos investimentos, eles comprovam a resiliência da carteira do plano 1 da Previ. Nós estamos superando 206 bilhões de reais em ativos garantidores do nosso plano 1. Já partindo agora para
finalização da apresentação, nós gostaríamos de compartilhar com as nossas associadas e associados algumas ações que nós tomamos ao longo do ano, porque uma situação de crise, nós temos que fazer, e foi o que a Previ fez, gerenciar os riscos, mas também estarmos atentos às oportunidades que o mercado apresenta. Tá? Nós tínhamos uma programação de diversificação que foi aprovada na política de investimentos de 2019. As incertezas da crise, as incertezas de mercado fizeram com que a decisão fosse de reprogramar adiar esse programa de diversificação em fundos multimercados imobiliários e de investimentos no exterior. Isso foi adiado e será retomado em momento oportuno, talvez já no ano de 2021. Durante a crise, as taxas de juros aqui no Brasil subiram consideravelmente e, como a Previ estava com uma posição de caixa bastante robusta, a Previ teve a oportunidade de aproveitar a aquisição de títulos públicos de longo prazo, trazendo maior segurança e maior resiliência ao Plano 1. Em que medida? As taxas de juros próximas à meta atuarial, mas o fato de esses títulos públicos terem indexação, eles são corrigidos pela inflação, pelo IPCA, fazem com que nós consigamos casar melhor o prazo médio das nossas obrigações com os benefícios e o prazo médio dos ativos que garantem essas obrigações. Então, foi em momentos de crise, para aquelas entidades que estão bem posicionadas em caixa, abrem-se oportunidades e isso foi feito no plano 1. Uma questão também importante, a carteira de imóveis da Previ é uma carteira bastante grande e diversificada. Todos nós sabemos que com o fechamento dos shopping centers, as empresas colocando seus times em teletrabalho, essas questões elas todas podem afetar os ativos imobiliários e a nossa equipe, a nossa diretoria que cuida dos ativos imobiliários fez um monitoramento a miúde muito relevante, muito importante em todos os nossos ativos e nós podemos aqui confirmar a qualidade dos nossos inquilinos, o baixo risco dos nossos inquilinos e a resiliência da carteira de shopping centers. Para concluir, falando aqui de oportunidades, abriram-se oportunidades em renda fixa, mas também se abriram oportunidades em renda variável, especialmente no segundo semestre, com a entrada de uma quantidade grande de empresas no mercado bursátil brasileiro, na Bolsa Brasileira, através de ofertas públicas iniciais, são chamados IPOs. Nós montamos uma carteira específica para participar dessa entrada das empresas. E aqui nós trazemos 2 exemplos de novas empresas que compõem agora o portfólio da Previ, que compõe o portfólio do Plano 1, a empresa Pets, que vende produtos para animais, cresce de maneira muito acelerada, e a Redditor, que foi um dos maiores IPOs já feitos aqui no mercado brasileiro. É muito importante, no momento de crise, que as decisões possam ser tomadas de maneira acelerada, mas sem qualquer perda de qualidade no controle de risco, na gestão de riscos. Isso foi exatamente o que aconteceu. Nós criamos fluxos novos que agilizam bastante o processo de investimentos, congregando isso com a gestão de riscos, com os processos de controles, com toda a análise de risco. Isso nos permitiu aproveitar muitas oportunidades como essas que eu citei há pouco na renda variável. Isso vai continuar sendo importante para a Previ nos próximos anos. Eu não poderia deixar de fazer uma apresentação relatando como foi o ano para a Previ, para o Plano 1, sem fazer um destaque especial à governança de investimentos e à maneira como a Previ tem o seu processo de investimentos. Uma política de investimentos robusta, que permite que tenhamos ativos de alta resiliência e que fez também com que nós pudéssemos atravessar esse período de grande incerteza sem qualquer
tipo, sem qualquer problema de liquidez. Eu volto a frisar que, no momento de crise, é muito importante que qualquer instituição financeira, e muito mais um fundo de pensão, né, uma empresa de previdência, uma entidade de previdência, ela precisa ter condições de atravessar o período de crise sem ser obrigada a vender qualquer ativo fora do seu preço justo. Foi isso exatamente o que aconteceu com a Previ. Finalmente, eu gostaria de concluir com algumas mensagens. Como foi relatado aqui, como nós todos pudemos ver ao longo de 2020, foi um ano cheio de incertezas, mas a resiliência dos nossos processos de tomada de decisão, a qualidade do corpo técnico dos funcionários da Previ e o compromisso com a nossa missão garantiram que nós chegássemos agora ao fim do ano com um superávit acumulado no nosso plano 1. Esse superávit, ele está em linha com duas coisas que são absolutamente primordiais na entrega de valor do nosso plano 1, que são a segurança dos investimentos, a segurança do fluxo de caixa e o equilíbrio do nosso plano. Nós estamos entrando no ano de 2021 com esse tripé: superávit, segurança e equilíbrio, que é a maior entrega de valor que nós todos associados do plano 1 podemos esperar do nosso plano. Eu passo agora a palavra para a Andréa e agradeço pelo tempo. Muito obrigada, Marcelo. Estão aqui presentes também o senhor José Maurício Pereira Coelho, presidente da Previ, senhor Ricardo Ceroni, diretor de Planejamento em Exercício, senhor Wagner Nascimento, diretor de Seguridade da Previ, senhor Márcio de Souza, diretor de Administração da Previ, e senhor Denísio Liberato, diretor de Participações da Previ. Nós já temos algumas perguntas que foram enviadas antecipadamente por e-mail e outras que chegaram agora por perguntas e respostas do Teams, né? Eu lembro aos senhores que, devido ao nosso tempo limitado, as perguntas que não forem respondidas durante o nosso evento serão respondidas posteriormente. Então, eu vou iniciar agora as perguntas. A primeira pergunta é do senhor Juarez Fernando Mioto. Eu vou direcioná-la ao presidente da Previ, senhor José Maurício. Considerando que a segurança dos investimentos em títulos do Tesouro Nacional está sendo questionada, já que a dívida bruta brasileira está próxima de 100% do PIB, aumentando o risco para o resgate dos valores aplicados quando do seu vencimento até 2055, que o nosso país apresenta instabilidades econômicas frequentes, o que gera volatilidade no valor dos ativos, e que há oportunidades no mercado global que juntam segurança e rentabilidade, pergunto se a Previ tem intenção de aumentar as aplicações no exterior. Ok, Andréa. Antes de responder a pergunta do Juarez, só queria fazer um registro. A Paula, nossa diretora de planejamento, ela não está aqui hoje conosco porque ela foi mamãe há pouquinho tempo, então ela está cuidando do filhinho dela, o Miguel, nesse período. O Ceroni é o diretor que está substituindo ela, então só para fazer essa justificativa, tenho certeza que ela estaria morrendo de vontade de estar aqui conosco, como deve estar, mas nesse momento a prioridade dela está lá com o Miguelzinho. Bom, Juarez, a sua pergunta dá a oportunidade de a gente falar de alguns tópicos aí importantes. Você listou 3 fatores aí, né? Você falou dos títulos públicos, da instabilidade no Brasil e também do mercado global oferecer algumas oportunidades. Vou falar um pouquinho sobre elas e termino depois, então, respondendo a sua pergunta sobre a aplicação no exterior. De fato, hoje, os títulos, agora menos, mas os títulos do Tesouro Nacional andaram com alguns picos de preço, refletindo alguma insegurança que o mercado ainda tem na questão fiscal do Brasil. Está tendo um risco muito grande. Mas, por outro lado, esse aumento aí, né, esse estresse nos preços, ele nos é favorável enquanto investidores, né? Fica mais caro para o governo, fica melhor para nós. Apesar do risco estar momentaneamente maior, a gente acredita que no longo prazo os títulos públicos, né, a história nos mostra isso. O Brasil é um país que não tem nenhum caso de default em título público. Aliás, no mundo todo são raros os casos de países que passam por esse problema.
E tem uma aderência muito grande com a nossa estratégia em função do casamento com o passivo, né? A gente tem um passivo corrigido por inflação, né? Todos os nossos benefícios aí dos nossos associados são corrigidos pelo INPC. Então, tem uma aderência muito grande. A gente imuniza um risco importante, que é o risco do comportamento da inflação ao longo do tempo. Então, a gente segue entendendo que esse é um ativo bastante interessante para a Previ e seguimos aí atentos às oportunidades de preço para quando isso acontece, a gente aproveitar como aproveitamos esse ano, inclusive. A volatilidade que você menciona no valor dos ativos, ela acontece sim. O Brasil tem enfrentado crises aí com intervalo menor, né, do que seria o ideal. E aí entra uma coisa que a gente costuma falar muito, né, que é a gente ter capacidade de passar por esse momento de volatilidade no preço dos ativos sem ser obrigado a vender ativo para pagar benefícios. Por isso que é tão importante, que a gente sempre fala sobre isso com vocês, a questão da gestão da liquidez, né? Porque essa gestão da liquidez muito próxima, muito efetiva, é que faz com que a gente seja capaz de não vender ativo fora do preço e, inclusive, aproveitar aqueles que também momentaneamente fora do preço, mas para a gente comprar. Então, a liquidez tem papel duplo. Eu não preciso vender aquilo que está fora de preço para pagar benefício e posso comprar aquilo que me interessa mais, né? Então, a liquidez é o grande passaporte, eu diria, para uma entidade com o porte da nossa, que já paga 13 bi por ano em benefício, passar pela crise. O grande passaporte para isso é a gestão da liquidez. Tá? Evidente que você tem que ter uma carteira bem montada, com ativos resilientes, e aí você soma isso com a liquidez, você consegue aí navegar bem por quase todas as crises. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem a intenção de aumentar investimentos no exterior. Evidente que isso também tem a ver com variação do dólar, então a gente tem aí questão de momento, nível de preço de ativo lá fora, né? As bolsas lá fora também estão batendo recordes sucessivos de pontos. Então está na estratégia aumentar, a questão agora é o timing correto e adequado para maximizar essa oportunidade, né? E a gente vê muito como um complemento da carteira que a gente já tem aqui no Brasil. Tem setores lá que são mais líquidos do que aqui, né? Alguns setores que a gente tem pouca oportunidade de investimento aqui, que podem complementar os nossos investimentos. Então, sim, a gente pretende aumentar no exterior à medida que as condições se mostrem adequadas para isso. Obrigado pela pergunta, Vanessa. Então, vamos para a próxima pergunta, que na verdade são duas perguntas do mesmo participante. Eu vou ler a primeira, depois que o presidente José Maurício responder, eu leio a segunda, tá? O participante é o senhor Marcos Silva. A primeira pergunta é: a contribuição para a Previ da diretoria executiva do BB, presidente, vice-presidentes e diretores, considera os seus honorários brutos com o consequente empilhamento de verbas de benefícios, salários, comissões, 13º, férias, abonos, licença-prêmio, auxílio alimentação e etc. Diferentemente de todos os demais participantes da Previ? Por que esses valores são considerados no cálculo das aposentadorias para a diretoria executiva do BB, se não é permitido para os demais funcionários? Marcos, boa tarde. Então, obrigado aí pela sua pergunta. Marcos, aqui tem alguma informação truncada, porque a regra para fazer os cálculos de benefícios e, inclusive, de contribuições para a Previ são rigorosamente as mesmas. O que a gente faz é seguir a tabela de remuneração do banco, seja para os diretores, seja para os gerentes, seja, enfim, para os caixas executivos, para quem quer que seja, a gente segue aquela tabela de remuneração bruta para todo mundo e a partir dali que é feito o cálculo. Agora, a maneira como o banco chega no seu valor de contribuição para que essas tabelas sejam colocadas à disposição da Previ, que os funcionários recebam, não é uma coisa que a Previ tenha conhecimento ou mesmo participação de como isso é definido, tá? Mas o critério é rigorosamente o mesmo, em cima do salário bruto definido pelo participante, né? Que cada associado tem lá o vínculo com o Banco do Brasil e segue lá uma tabela de remuneração decidida pelo patrocinador, seja no âmbito da diretoria executiva, como você mencionou, ou em qualquer outro nível de participação. Então, não tem duas regras, a regra é rigorosamente a mesma. Bom, agora eu vou ler, então, a segunda pergunta do participante Marcos Silva, também direcionada ao presidente da Previ, José Maurício.
Em tese, em 2023, poderemos não ter mais funcionários do Plano 1 da ativa no PB. Há alguma ação para termos funcionários e aposentados do Plano 1, governança no futuro dos recursos que são geridos para pagamento de nossos benefícios? Não seria interessante ter uma divisão jurídica, CNPJ distinto, diretoria distinta, para que apenas representantes, diretores da Previ, de cada um dos planos, possam fazer gestão exclusivamente ao plano que a diretoria está vinculada? Marcos, essa pergunta sua ela abre a oportunidade de a gente falar um pouco aí da governança da Previ, né? Eu queria começar lembrando o seguinte, há muito tempo, né, é bem recente a gente ter funcionários do Plano Previ Futuro fazendo parte da diretoria da Previ. Agora, inclusive, temos uma representatividade maior. Mas no passado, isso era muito raro de acontecer, não me lembro nem exatamente quando foi a primeira vez que isso aconteceu, mas o fato apesar da equipe ser de funcionários ligados ao Plano 1, isso não foi um problema, né? Assim, a gente, com uma entidade como a Previ, com a governança sólida e com processos robustos, com alçadas compartilhadas, eu não vejo isso como uma preocupação, se é o associado, se é o dirigente que está ligado ao Plano 1 ou ao Previ Futuro. Acredito que o profissionalismo de todos que estão à frente da diretoria da Previ agora, ou que estarão no futuro, aliado à governança extremamente robusta, serão capazes de olhar para isso com a isenção necessária. A divisão jurídica ela já existe, então o CNPJ distinto já é uma realidade, os planos têm regras próprias, regulamentos próprios, e cabe à diretoria, de forma colegiada, fazer a gestão de ambos. Então, eu não me preocupo, assim como a Previ Futuro também não se preocupou com isso, enquanto a diretoria era 100% feita de representantes do Plano 1. Tá? Eu acho que a governança da Previ é suficientemente robusta aí para trabalhar com isso. E o histórico nos mostra aí um profissionalismo muito grande dos dirigentes que chegam a fazer parte da gestão da Previ. Bom, eu vou direcionar então agora a próxima pergunta ao diretor de administração da Previ, senhor Márcio de Souza. A pergunta é do participante Adelmo Viana Gomes. Existe dentro de grupos de aposentados a questão da Previ melhorar ou conceder reajustes acima dos parâmetros existentes? Como conseguir esses reajustes dentro das normas que a Previ tem que seguir? Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos os diretores, associados. Um abraço aí para o Adelmo. Adelmo, de fato, muitas pessoas levantam essas questões, mas é importante que a gente esclareça, e a sua pergunta permite isso, que nós praticamos o que está previsto no regulamento e também nas normas que são editadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar e aqueles parâmetros das leis complementares 108 e 109 de 2001. Então, nós temos regras para qualquer pagamento de benefício que exceda o pagamento do benefício normal, que foi contratado e que vem sendo pago, são as normas de distribuição de superávit, que aí ele tem um regramento especial, que precisa ter saldo naquela reserva especial, que é acima daquele valor de contingência, que hoje no plano 1, por exemplo, precisaria de 3 exercícios acima dos 38, 40 bilhões de superávit. Então é algo que é muito difícil, né? Dada a maturidade do plano 1. O plano 1 tem muito mais aposentados e pensionistas do que pessoas na ativa. Hoje na ativa temos pouco mais de 7 mil pessoas, né? E todas elas até 2024, no máximo, já devem estar também aposentadas. E o que está previsto no nosso regulamento é a reposição anual pela variação acumulada do INPC. Então, nós já fizemos muitas distribuições quando foi possível. E sempre que for possível algum debate numa outra realidade, mesmo que muito difícil nesse momento, até por obrigação como gestores, faremos essa discussão, olhando lá a proteção do plano, a tábua de mortalidade, a taxa de juros, todas aquelas premissas que são fundamentais para manter o plano em equilíbrio. Nosso principal objetivo no plano 1
é manter o plano em equilíbrio. Isso que o diretor Mou apresentou, o Marcelo Otávio Wagner, quem não conhece é Mou, né, para a gente aqui, que são as iniciais do seu nome. Isso a gente faz sempre, porque a gente tem que olhar a segurança e o equilíbrio. Pagar todos os meses e garantir que até 2090, 2100 a gente continue pagando benefício para todos os associados e seus dependentes, que serão futuros pensionistas, é a nossa principal obrigação e o nosso principal objetivo. A próxima pergunta eu também direciono ao diretor Márcio. Ela vem da participante Maria de Lourdes Ulian Zampronha. Quando deixaremos de pagar a parcela Previ ou pelo menos reduzir o percentual? Maria, muito obrigado aí pela sua pergunta, que nos dá a oportunidade também de esclarecer sobre a parcela Previ. A gente não paga a parcela Previ. Nós somos um plano de previdência complementar. Então, nós somos complementares a quê? Ao benefício geral da Previdência oficial. O benefício do INSS. Nós somos complementares ao benefício do INSS. Até 97, quando nós calculávamos o benefício da Previ, a gente, no cálculo do benefício, a gente reduzia o valor que era o valor do benefício do INSS. A partir de 97, nós passamos a utilizar, ao invés do benefício do INSS, independente do seu valor, a parcela Previ. Então, se você for observar, a parcela Previ, ela cumpre dentro do plano essa função que era utilizada antes pelo benefício do INSS. Então, a gente não paga a parcela Previ. Ela é só um rebate para definir qual é o valor do nosso benefício complementar, que hoje ele tem um conceito de ser um benefício suplementar ao benefício do INSS. Então, a parcela Previ, ela cumpre uma função muito importante no plano, que quando a gente utilizava o benefício do INSS, não era possível de a gente gerenciar o valor do INSS, porque quem gerencia ele é o governo, é o INSS. A parcela Previ, quem gerencia somos nós. Então, ficou estabelecido, desde 2005, quando foi feita uma negociação da parcela Previ, que a parcela Previ passaria a ser reajustada sempre pelo mesmo valor do reajuste dado aos funcionários da ativa, quando tem a discussão entre os sindicatos e o banco, na época do acordo coletivo, justamente para que a parcela Previ ela não tenha mais nenhum descolamento do pagamento dos salários do pessoal da ativa, e não ocorra o que aconteceu entre 99 e 2005, que a parcela Previ era reajustada pelo IGPDI e o benefício dos funcionários estava congelado. E aí houve um descasamento muito grande que gerou perda para os associados. Numa negociação feita com o banco e os sindicatos, nós conseguimos a redução da parcela Previ naquele momento e a mudança do seu indexador, garantindo justiça para todos os associados. Então ela cumpre uma função de equilíbrio no plano e não há nenhuma previsão de que a gente acabe com ela, porque se acabar com ela, nós temos que voltar com o benefício do INSS. Para muitas pessoas, Maria, não será vantajoso, principalmente as pessoas que se aposentam mais tarde, que é uma tendência agora com a reforma da Previdência. Tem muitas mulheres e até mesmo homens que estão se aposentando sem o fator previdenciário, recebendo benefício do INSS de 5.000, 5.200, enquanto que a parcela Previ ela está em 2.800, agora chegou a R$3.000, então essa pessoa que se aposenta com 5.200, ela já começa ganhando um bônus por conta da parcela Previ no seu benefício de mais R$2.000 pelo menos. Então, assim, e agora para a maioria que se aposenta com fator previdenciário, as pessoas se aposentam com esse valor da parcela Previ, em média. Então não há motivo para a gente mexer nessa parcela Previ, tá bom? A próxima pergunta eu vou direcionar novamente ao presidente José Maurício. Ela vem do participante Antônio F. Alves. Resultados comprometidos são creditados, dentre outros, à pandemia da Covid-19, que, segundo a Previ, pegou a todos de surpresa. Assim sendo, e com base nesse aprendizado que espero ter ocorrido, quais as medidas práticas e concretas que a Previ adotou para mitigar os efeitos indesejados para os associados, fruto de novas surpresas? Aqui, Antônio. Eu acho que hoje, durante a apresentação, Antônio, a gente quis mostrar aqui um pouco dessa trajetória, né, do que aconteceu.
Então, nós passamos aí por um momento como esse, atípico na economia, e posso dizer que nós estamos saindo do outro lado, né? Pelo menos com relação ao ano de 2020, mais forte do que entramos nessa crise. Por quê? Porque a gente, além de não ter precisado vender nada que a gente não quisesse vender, a gente ainda conseguiu reforçar algumas posições bem interessantes, sobretudo em renda fixa, mas também em renda variável, aproveitando esses picos aí de preço. Eu não diria que a crise pegou de surpresa do ponto de vista de governança, ou de não saber o que a gente precisa fazer. Eu acho que o que pegou de surpresa o mundo todo, entendeu, foi a junção da questão de saúde com a economia, né? A questão de saúde foi tão grave que levou a efeitos muito duros aí na economia. Essa combinação, e da forma tão aguda e tão rápida, se a gente lembrar aí, talvez 20 dias aí de pregões de bolsa de valores, a bolsa teve uma queda absurda, então em pouquíssimo espaço de tempo. Isso é que foi o diferente. Navegar pelas crises, e como navegamos também por essa, a governança da Previ, ela é capaz de prever isso, é capaz de nos indicar, né, o que fazer. A gente não pensa, não decide sobre o que vai ser feito durante o momento da crise. A gente tem cenários de estresse já projetados, a gente tem medidas já pensadas e planejadas para quando isso aconteça. O que a gente precisa na hora é fazer as decisões corretas, analisar com clareza o cenário do que está acontecendo, para sim selecionar as medidas mais adequadas para cada período. Então, eu posso garantir para você que a gente passou bem por esse ano, com uma volatilidade alta, é evidente que sim, então a gente teve que conviver com déficits momentâneos, mas de valores bastante expressivos, como tivemos aí no mês de março, mas também, à medida que a economia, principalmente o preço relativo dos nossos ativos foi sendo corrigido, juntando a isso com as oportunidades que a gente aproveitou nesse período, a soma de tudo isso vai fazer com que a gente feche o ano, um ano tão difícil como esse. Só para lembrar, a gente fechou 2019 com 2,4, mais ou menos, e o Marcelo Wagner apresentou aqui para nós que esse resultado ele vai ser superior a 10. Então, se a gente entrou nele com 2,5, passou por tudo que passou e vai sair com 10 bi de superávit, eu acho que tem aí uma amostra de como a entidade é forte, né, de como ela tem uma governança robusta que permite ela passar, então, bem e sair até, quem sabe, mais forte, como é o caso agora, de uma crise tão dura como foi essa. A próxima pergunta eu vou direcionar novamente ao diretor Márcio de Souza. Ela também é do Antônio F. Alves. À vista da galopante perda do poder de compra do benefício Previ, quais as possibilidades de sua melhoria para o enfrentamento do custo de vida real? Antônio, o benefício Previ, ele é reajustado anualmente, isso é uma garantia prevista no regulamento pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Eu acredito que você esteja se referindo a esse pico que nós tivemos da inflação, principalmente dos alimentos, que a gente está observando. Nós temos uma equipe dentro da Previ que acompanha diariamente todos os cenários macroeconômicos, todos os índices, e esse Índice Nacional de Preço ao Consumidor é a nossa referência, não só para o pagamento do benefício, mas também para corrigir o nosso compromisso futuro com todos os associados. É ele que é o nosso parâmetro para a gente buscar o retorno de todos os nossos, da rentabilidade de todos os nossos ativos. Então, a principal medida que nós precisamos tomar para os nossos associados é garantir para todos vocês que o plano esteja em equilíbrio e que a gente realize todos os meses o pagamento dos benefícios para todos os nossos associados, como, aliás, a gente tem feito ao longo dos últimos 116 anos. É que nós estamos enfrentando uma crise que é uma crise que a humanidade não enfrentou nos últimos 100 anos. É uma crise absolutamente nova, que tem
trazido uma série de efeitos devastadores na economia mundial, e o nosso papel aqui é acompanhar e tomar todas as ações, tomar todas as decisões para que a gente mantenha o plano em equilíbrio e garanta a entrega para todos os associados do benefício a que tem direito, garantindo inclusive o reajuste conforme previsto no regulamento, né? E contar com que a gente está sempre avaliando a possibilidade de outras medidas, como nós fizemos no início da pandemia, mas é um trabalho permanente de monitoramento e que é muito importante também que os associados façam essa gestão a cada mês, para que a gente possa sair, como trouxe o presidente, do outro lado dessa crise, todos juntos, fortes. A Previ, nós estamos trabalhando para que ela chegue forte e continue entregando a sua principal missão, que é pagar os benefícios conforme eles foram contratados. Bom, a próxima pergunta eu vou direcionar para o diretor Denísio Liberato, diretor de participações da Previ. Ela é do Adelmo Viana Gomes. Dentro das novas realidades com a pandemia e mesmo antes dela, quais as ações para investimentos e desinvestimentos em ativos como shoppings, prédios comerciais? Caso o patrocinador venha vender imóveis ou fazer deles um fundo de investimento imobiliário, seria interessante este investimento? Boa tarde, Andréia. Boa tarde, meus colegas de diretoria. Boa tarde, associados e associadas. Adel, muito obrigado aí pela pergunta. Me permite fazer aí uma breve explanação sobre como é gerida a carteira própria de imóveis aqui da Previ. Tá? Como você colocou na pergunta, Adelmo, mesmo antes da pandemia, a Previ realiza regularmente monitoramento, análise de cenário. A diretoria de participações, em conjunto com a diretoria de investimentos, analisam imóvel, ativo, anualmente, o que a gente vai desinvestir, o que a gente vai manter. Então, isso é feito de maneira regular. Isso foi, obviamente, intensificado à medida que a pandemia nos afetou, né? Concordando em gênero, número, grau com o presidente Zé Maurício, como afeta a saúde, economia, medidas de distanciamento social foram impostas, a carteira imobiliária foi atingida de diferentes maneiras, e aqui cabe uma quebra, né, para deixar a resposta mais clara. A Previ tem, de maneira direta, investimentos em lajes corporativas, né, as salas comerciais, os prédios, né, comerciais. Ela tem investimentos diretos também em shopping centers e tem investimento direto em galpões logísticos. Tá? De maneira indireta, via fundo imobiliário, também uma posição que vem crescendo em galpões logísticos. Cabe fazer essa distinção, porque, por exemplo, os nossos inquilinos nas lajes corporativas, nas lajes comerciais, são grandes empresas brasileiras e algumas grandes empresas internacionais, empresas com funding, acesso a crédito bancário, com boa estrutura de caixa, que conseguiram suportar muito bem o momento mais agudo da pandemia e continuaram honrando seus compromissos de pagamento de aluguel da Previ, a despeito de parte do seu corpo técnico ser deslocado para o teletrabalho. Tá? Então, a maioria da carteira imobiliária da Previ foi esse comportamento que nós observamos, né? As empresas, no momento mais agudo da pandemia, migrando para o home office como estratégia de time, né? Uma estratégia para ficar trabalhando em teletrabalho no pior momento da pandemia, mas algumas já começam a retornar. Tá? Então, um residual, um número menor de companhias, de contratos que temos, acabaram solicitando aí uma forma de diferimento do pagamento do aluguel, e foi de pronto aceito pela diretoria, uma forma de minimizar impactos aí. E o residual do residual, mais por conta da crise, de fato, não dá para esquecer, Adelmo, que a gente está aí, como o diretor Márcio colocou, na pior recessão da história, pior momento em 100 anos, algumas empresas, de fato, tiveram dificuldade, tiveram muita perda de receita, e aí, por conta da crise, muito mais relacionado à crise, tiveram que devolver aí os imóveis, mas de maneira residual. Essa vacância subiu ligeiramente, tá? Então a vacância sobe ligeiramente em linha com o que se observou no mercado. E a Previ tomou uma decisão muito acertada lá atrás, de fazer uma migração para imóveis de primeiríssima linha, de altíssimo padrão. Esses têm tido uma procura muito forte em outubro e novembro, várias visitas agendadas, né? Algumas empresas fazendo um movimento que é natural, né?
tomaram a decisão estratégica de que parte do time ficará trabalhando em home office de maneira mais permanente, mas parte da equipe não. Essa parte que não permite que a empresa consiga fazer uma migração de uma laje não tão moderna, uma laje onde o ar-condicionado não é tão moderno, o espaço de facilities não é tão adequado para esse momento, eles consigam migrar para uma laje mais moderna. Tá? E a Previ tem capturado bem essa possibilidade. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco são os shopping centers. Tá? Shopping centers têm um impacto direto de distanciamento social. No pior momento da pandemia, abril e maio, onde os shoppings precisaram ficar fechados, né? Todas as cidades adotaram fases, né? Na qual, por exemplo, os shopping centers não poderiam ser abertos, né? E aí a receita dos lojistas, aqui estamos falando de uma categoria diferente dos inquilinos das lajes corporativas, são pequenos empreendedores, pequenos franqueados, com uma certa dificuldade de acesso a crédito, tendo que recorrer aí a apoio financeiro dos administradores, né? E à medida que o shopping center ficou fechado, zero de receita. Aí houve-se um impacto, né? Que foi mitigado por diversas medidas que a Previ, em conjunto com outros administradores, tomaram. E a retomada da economia, a retomada da atividade já mostra aí que alguns desses shoppings aí o fluxo de renda já está num patamar superior até ao pico prévio da crise. Outros não, outros ainda há espaço para recuperar. E eu diria que essa fração aí dos shopping centers está muito entrelaçada com a vacina, com a retomada de fato efetiva da economia, né? À medida que as medidas de distanciamento social são afrouxadas. Além disso, os shopping centers se reinventaram, tá? Então, boa parte das nossas participações fizeram a migração, loja física continua forte, mas migração para marketplaces, o drive-thru foi uma alternativa, a própria loja física foi enxergada como uma ideia de last mile, ou seja, as lojas do shopping center são vistas atualmente como mini centros de distribuição. O cliente faz o pedido pelo aplicativo do celular, pela internet, e pelo fato dos shoppings aqui no Brasil estarem muito bem localizados, a capacidade de entrega do bem, do produto na residência do cliente é muito mais rápida, tá? Isso a gente tem observado, isso vira uma nova fonte de receita para shopping centers. Além de reforçar a tendência dos shoppings, né, de um centro de lazer, de entretenimento, muito buscado e demandado pela sociedade brasileira. Um último bloco da resposta aqui diz respeito aos galpões logísticos. Esses, o e-commerce, a explosão do e-commerce tem beneficiado sobremaneira a demanda por galpões logísticos bem localizados, que é o caso da Previ, tem uma participação direta em galpão muito bem localizado na região metropolitana de São Paulo. Então aí os números são muito fortes e promissores, né? Então eu diria que de uma forma geral, essa é um pouco da fotografia que mostra a resiliência da carteira, como o diretor Marcelo Wagner bem colocou, no acumulado do ano até a posição mais recente, temos aí quase 13% de valorização da carteira imobiliária. Obrigado aí, Adelmo, pela pergunta. A próxima pergunta eu vou direcionar para o diretor Marcelo Otávio Wagner. Ela é do participante Edivaldo Sebastião de Souza. Que premissas levaram a Previ a aplicar 12 bilhões em NTN? Por que 12 bilhões? Obrigado, Edivaldo, pela pergunta. Nós observamos o mercado ao longo do segundo trimestre, notadamente a partir do mês de abril, e nós percebemos que as taxas de juros, elas, em alguns momentos, principalmente no mês de abril e maio, as taxas de juros de longo prazo, elas superavam até a nossa meta atuarial de 4,75. Então, nós executamos a compra de ativos e nós não fizemos apenas compra de ativos em dinheiro, nós também executamos trocas aí já operações com o Tesouro Nacional, trocas de papéis mais curtos, né, com vencimento mais próximo, por exemplo, de 2023, 2024, 2025, para os anos de 50, 2045, 2050 e 2055. Isso nós chamamos de leilão de troca. E por que nós fazemos isso? Porque a nossa área de riscos faz a projeção das obrigações de pagamentos de benefícios, que nós chamamos isso de ALM, de gestão de ativos e passivos, e nós identificamos
que havia a oportunidade de conjugar duas coisas. A primeira é que haveria, por exemplo, excessos de fluxo de caixa nesses anos que eu citei, 23, 24 e 25, e essas taxas de juros, elas poderiam garantir uma taxa de juros muito alta e, como o nosso presidente, inclusive, comentou, uma indexação à inflação, a gente chama isso de imunização. Nós conseguimos casar melhor os fluxos de caixas e esta foi a estratégia por trás de se fazer as operações. Nós fizemos 12 bilhões de reais, 11 bilhões e meio no plano 1, mas, na verdade, nós monitoramos e, se houvesse oportunidade, nós teríamos condições de fazer até um volume superior. Então, isso foi o volume possível, tanto nas negociações que a Previ consegue fazer diretamente com o Tesouro, como operações que nós fazemos no mercado secundário, um mercado organizado, né, com referência de preço ditada por mercado, nós conseguimos, então, fazer essas compras. A próxima pergunta eu também vou direcionar para você, Marcelo, e ela também é do participante Edivaldo. A Previ tem uma carteira de renda variável concentrada em poucas empresas. Há previsão para diversificar mais a carteira? Se sim, qual a estratégia que será adotada? Obrigado novamente, Edivaldo. Essa pergunta agora de renda variável. Sim, há estratégia, uma estratégia de longo prazo, uma estratégia que foi definida já há alguns anos, que ela consiste em fazer dois movimentos. Um movimento paulatino de, vamos usar uma palavra, desconcentração, não sei nem se ela existe, mas de redução da participação relativa em algumas empresas e crescimento em outros setores. Essa pergunta ela é muito interessante, Edivaldo, que ela nos permite, inclusive, conectar um pouco ao que eu mencionei da participação das ofertas públicas no mercado. Quando o mercado bursátil, o mercado de bolsa aqui no Brasil, ele cresce, ele se diversifica, abrem-se oportunidades de nós trazermos para a carteira empresas de outros setores que têm um efeito que nós chamamos de correlação diferenciada e vão melhorando a gestão de risco da carteira. Então, a estratégia, sim, é de maior diversificação. Nós executamos essa estratégia, foi possível executar essa estratégia, mesmo num ano tão difícil como foi 2020, nos exemplos que eu citei há pouco na apresentação. Eu vou direcionar para o diretor Wagner Nascimento. Ela é do participante Luiz Carlos Pascoaloto. De quanto será o reajuste anual dos benefícios? Por que tanta demora e mistério para divulgar isso aos associados? Afinal, a Previ é de quem? A quem deve servir? Vamos lá. Boa tarde aí, associados aí de todo o Brasil. Boa tarde, Andréia. Boa tarde aí, meus colegas diretores. Luiz, essa pergunta ela é boa para a gente esclarecer também alguns pontos, né? Na apresentação que o diretor Marcelo Otávio fez, mostrou que a equipe de análise de projeções da Previ ficou entre as 5 melhores aí do Bacen. Ainda assim, a gente, para o reajuste dos benefícios, a gente não trabalha com projeções. A gente trabalha com o índice oficial divulgado em janeiro pelo IBGE. Então, infelizmente, dessa vez, o IBGE só vai soltar o resultado. Eles informam para nós quando que eles vão soltar esse resultado do índice. Então, vai ser no dia 12 de janeiro. Então, no dia 12 de janeiro, a partir desse índice oficial, nós rodamos a folha de pagamento. Então, é importante a gente frisar que todos os movimentos de colocar, de rodar a folha, de disponibilizar o espelho antecipadamente, eles normalmente é feito com o índice sendo colocado no dia 8, no dia 7, por aí. Dessa vez, só a partir do dia 8, do dia 12 que vai disponibilizar, mas nós já preparamos antecipadamente todos os movimentos com a área técnica da Previ, com os sistemas nossos, e lembrando que nós estamos rodando as folhas de pagamento da Previ remotamente, então a gente está já se preparando, a nossa área de informática, a área nossa de benefícios já está fazendo todos o planejamento prévio para que às 9h30 da manhã do dia 12, quando o IBGE
soltar o índice, nós reajustaremos os benefícios para pagar no dia 20. Então, assim, os benefícios são reajustados pelo índice oficial divulgado pelo IBGE. Então, não é que nós estejamos escondendo o índice. Na verdade, nós não temos esse índice ainda. A gente tem as projeções, mas nós temos que reajustar pelo benefício o índice oficial divulgado pelo IBGE no mês de janeiro. Então, essa vai ser a nossa rotina a partir do dia 12 para no dia 20 pagar, como a Previ fez aí ao longo de seus 116 anos, pagar os benefícios em dia e sem deixar faltar para nenhum associado ou associada. A próxima eu vou direcionar para o diretor Wagner. Ela vem do participante Antônio dos Santos Júnior. Gostaria que fossem atualizadas as informações sobre o pagamento dos benefícios do INSS pela folha da Previ, já que a última notícia veiculada no site data de 12 de maio de 2020. Boa tarde. Essa pergunta ela é importante para nós também darmos uma informação, né? Desde quando nós divulgamos a informação de que nós manteríamos o pagamento dos benefícios da Previ na folha, né, os benefícios do INSS na folha, nós já iniciamos tratativas com o INSS, com o Banco do Brasil, para renovarmos esses convênios, tanto o convênio do atendimento quanto também o convênio do pagamento. Então, nós não temos nenhuma informação nova, oficial, para divulgar, mas nós temos tratado com o INSS. Hoje mesmo, pela manhã, eu troquei mensagem com um dos diretores lá do INSS da Secretaria de Previdência Complementar sobre uma minuta da nossa renovação do convênio. Então, assim, esperamos aí em breve poder dar uma notícia para os associados de que tenhamos uma renovação já contratual aí com o INSS. Mas ainda nós estamos na fase de discutir a forma desse contrato aí que vai vigorar por alguns anos. Agora, as próximas perguntas, elas são de um bloco que são todas relativas à Vale. E eu vou direcioná-las ao presidente da Previ, senhor José Maurício. Elas vêm do participante Juvenal Antunes. Como é feita eu vou ler todas de uma vez, José Maurício, mas qualquer coisa depois eu releio. Como é feita atualmente a precificação dos ativos da Vale? Leia-se Litel Litela. Era avaliado com base na cotação das ações dos últimos 90 dias. E agora? A Previ fez alienação de parte do ativo Vale? Se sim, qual o montante? Os ativos Vale, incluindo Litel Litela, estão todos disponíveis para alienação? Se não, quais ainda estão indisponíveis para venda? E a última, qual o valor dos ativos Vale, Litel Litela, em sua última avaliação disponível? Ok, Andréia, obrigado. Juvenal, obrigado aí pela pergunta. Falar de Vale, né? Falar de Plano 1, né? Um ativo que tem um peso grande aí para nós, né? Todos os associados do Plano 1. Vou ver se eu consigo cobrir todas as partes aqui que você mencionou. Você fez a pergunta sobre como é o modelo de precificação hoje. Anteriormente era 90 dias, a média dos últimos 90 dias de pregão. Isso mudou no mês de novembro. Mudou por quê? Porque a gente teve o fim do acordo de acionistas que Litel tinha junto com outros acionistas relevantes lá na Vale. Esse acordo se encerrou no dia 9 e a partir do encerramento, a discussão com a auditoria externa, né? Levou a adotar o padrão, que é você marcar a mercado, que a gente chama. Então, o que é marcar mercado? Você pega lá o preço que está a ação na bolsa, de cotação no último dia do mês, multiplica pela quantidade de ações. Então, simples assim, como é a grande maioria aí da nossa carteira, é marcada a mercado, com raras exceções. Então, isso era uma avaliação econômico-financeira até o ano de 18, depois começou com essa metodologia de mais de 90 dias, tudo seguindo uma sequência aí, né, de como é que era tratado esse ativo no nosso balanço. Então, a partir do fechamento de novembro, portanto, desses números aí que a gente mencionou para os senhores hoje, ele já está, então, marcado a mercado. As participações, você pergunta se tudo está disponível para alienação. Sim,
Inclusive, o que a gente ainda tem em Litel, hoje a gente tem um pedaço na carteira, a gente tem um pedaço no fundo e tem um pedaço em Litel. Com o fim do acordo, então, a gente tem tudo 100% disponível para venda. Tá? Uma pergunta sua, então, qual é o valor dos ativos, né? Então, talvez se estivesse pensando que tivesse ainda alguma regra diferenciada, então hoje não tem mais, é olhar o que está na Bolsa e é assim que ele está reconhecido nos nossos números, e, portanto, também faz parte já do nosso superávit. Você faz uma pergunta aqui que eu vou precisar dividir contigo aqui uma preocupação e pedir para contar com a tua compreensão. Você pergunta se a gente vendeu parte do ativo Vale, sim, e qual montante. Juvenal, um dos segredos aí de você fazer um trabalho em renda variável que você precisa é você não fazer muito alarde aí de movimento seu, né? O mercado fica aí querendo antecipar movimentos aí de players relevantes como é a Previ. Então eu vou te responder, mas vou te responder sem precisar esse valor por um único motivo, de mercado não ficar aí nos acompanhando mais do que a gente gostaria. A gente vem fazendo, sim, desde 2018 a Previ já fez algumas alienações de Vale, todas elas em próprio mercado de bolsa, mas eu vou ficar te devendo esse montante aí para que a gente possa continuar fazendo a estratégia do jeito que a gente precisa, sem dar muita publicidade para o mercado. Você pode ficar tranquilo que a gente vem cuidando dessa concentração, acho que o diretor Marcelo Wagner mencionou ainda há pouco, né, a questão da desconcentração dessa carteira, né, deixar de ter volumes tão grandes alocados. Então, eu vou ficar te devendo o montante da venda, mas posso te tranquilizar dizendo que a gente está cuidando, está atento aí às oportunidades que o mercado vem dando, esse comportamento de preço, o preço está num nível bem interessante, a companhia está num processo de recuperação, desde a tragédia de Brumadinho, várias medidas foram tomadas nos últimos 2 anos, o mercado vem percebendo melhor isso, ela voltou a pagar dividendos, o que também é muito interessante para nós, os volumes de resultado, portanto, de pagamento de dividendos tem sido bastante interessante, tem uma aderência muito grande aí com a nossa estratégia, e a gente segue atento aí a todas as oportunidades, cuidando da carteira como um todo. Assim, a gente está sempre muito atento aí às oportunidades que o mercado tem oferecido, seja na hora de comprar, seja na hora de vender. Tá? Então, pode ficar tranquilo que elas estão todas livres e fazem parte da estratégia do dia a dia da Previ, tanto da gestão da liquidez quanto da gestão do resultado, porque a gente precisa também perseguir, né, a rentabilidade tão necessária para cumprir nossos compromissos atuariais. Bom, a próxima pergunta eu vou direcionar para o diretor Marcelo Otávio Wagner. Ela vem do participante Carlos Alberto Siciliano. Marcelo, existe alguma previsão para incrementar os investimentos da Previ em renda variável, aproveitando o bom momento da Bolsa e a perspectiva do ingresso de capital estrangeiro no Brasil em 2021? Carlos Alberto Siciliano, obrigado pela pergunta. Nós estamos monitorando a entrada de recursos, né? Esse movimento, realmente agora, um movimento recente de subida da Bolsa de Valores aqui no Brasil, ele em boa parte ele é explicado pelo ingresso de capital estrangeiro no Brasil, mas também em outros países semelhantes ao Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos uma carteira nós temos diversas estratégias, temos estratégias inclusive que são indexadas à Bolsa, temos estratégias ativas, nós monitoramos e nós, ao longo da crise, em alguns momentos, nós fizemos até novas entradas e nós vamos continuar monitorando esse movimento do mercado de capitais aqui no Brasil, sempre olhando a questão que eu citei há pouco na pergunta de renda fixa, o nosso ALM, o que domina a maneira como nós fazemos a gestão do caixa, a gestão dos ativos da Previ, é a melhor maneira de nós pagarmos os nossos benefícios. Então, até como o presidente acabou de falar, esse movimento de desconcentração e de migração para a Bolsa, ele toma, na verdade, com base isso. Então, a gente não pode aqui afirmar numa reunião que se a gente vai fazer aumento de participação por conta do ingresso de capital estrangeiro,
mas o fato é que nós continuamos monitorando, né, e havendo oportunidades específicas, nós também compramos e entramos mais na Bolsa, mas sempre seguindo a alocação estratégica que é determinada pela nossa política de investimento. Então, o que domina sempre é a governança de investimentos, a política de investimentos, a macroalocação definida e a execução dos investimentos segue rigorosamente essa visão mais de longo prazo que é determinada principalmente para o plano 1, que é um plano maduro já em fase de pagamento de benefícios. Obrigado. Marcelo, a próxima pergunta eu também vou direcionar para você. Ela vem do participante Reinaldo Vertamati. As aplicações do Plano 1 em renda variável são divididas em mercado e participações. O valor da parcela incluída em mercado é calculado com base no preço das ações na Bolsa de Valores. Como é calculado mensalmente o valor de parcela incluída em participações? Reinaldo, obrigado pela pergunta. A representatividade da carteira de renda variável em participações, ao longo dos anos, ela veio se reduzindo e hoje nós temos praticamente 3 empresas que têm esse cálculo baseado em modelo, né? O total desse investimento ele representa aproximadamente R$1 bilhão. Então, nós estamos falando de 0,5% de todo o portfólio, que é marcado através de avaliações técnicas de projeção de fluxo de caixa. E o maior investimento desses é feito, inclusive, por uma empresa terceirizada com isenção, que é contratada todos os anos para fazer a avaliação. Então, em resumo, essa parcela da nossa carteira de renda variável, que não tem seu preço definido em mercado, pelo valor em bolsa, representa hoje uma fração do que já representou alguns anos atrás no Plano 1, hoje cerca de 0,5%. Desses 0,5%, aproximadamente 3 empresas que fazem esse total. A próxima pergunta eu vou direcionar para o diretor Márcio de Souza. Ela vem do participante José Orges de Souza. Haja visto os bons resultados da Previ Plano 1 e o recebimento de valores da Petrobras, há possibilidade da Previ realizar distribuição de superávit na forma de BET? José, tudo bom? José, obrigado aí pela sua pergunta. A resposta é não. E vou dizer por quê. Os bons resultados da Previ e mesmo o recebimento de valor que você está citando, que eu acredito que seja o que nós recebemos recentemente da Petrobras, foram 190 milhões, não permite a distribuição de superávit, porque pelas regras fixadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, e eu disse no início aqui da apresentação, nós precisaríamos, para discutir distribuição de superávit, revisão do plano, que atender ao primeiro de todos os requisitos. Nós precisamos ter 3 anos consecutivos de superávit acima do que está contabilizado na reserva de contingência. A reserva de contingência é um colchão de segurança que é formado, para além do compromisso que a gente tem atual e futuro com todos os associados, todos esses compromissos atuais e futuros compõem a nossa chamada reserva matemática. A gente precisa ter um valor além desses valores, que é a reserva de contingência, que hoje gira em torno de 38 a 40 bilhões de reais. Só o que for contabilizado acima disso por 3 exercícios consecutivos é que pode entrar numa discussão de distribuição de superávit. Portanto, é um quadro que num plano maduro como o nosso é muito difícil de ocorrer. Numa situação da economia como nós estamos na atual pandemia e mesmo no momento pós-pandemia, que a gente espera que possa acabar o mais rápido possível, o cenário pós-pandemia também será um cenário muito difícil. O mais importante para todos nós, José, é que a Previ siga em equilíbrio,
que a gente consiga manter a segurança do pagamento dos benefícios quando muitas, milhares, milhões de pessoas, e se a gente, no Brasil, se a gente for olhar no mundo, a gente pode falar seguramente bilhões, estão perdendo emprego, passando necessidade, perdendo entes queridos. Nós estamos numa situação que eu disse, é a pior dos últimos 100 anos. Manter a Previ em equilíbrio, com superávit, pagando benefício, esse vocês podem ter absoluta certeza, todos os associados, é o maior tesouro nosso para nós protegermos, para nós mantermos ao longo dos próximos exercícios. Márcio, eu vou aproveitar e direcionar a próxima pergunta para você também. Ela é do participante Luiz Carlos Pascoaloto. Se o Plano 1 está totalmente maduro e possui reservas abundantes e mais que suficientes para cumprir com todos os seus compromissos atuais e futuros, por que não distribuir parte dessa reserva para que seus associados, que construíram isso tudo, possam usufruir em vida daquilo que têm direito? Depois que estiverem todos mortos, quem vai usufruir desse patrimônio? Qual o destino de eventual sobra de recursos após o encerramento do Plano 1? Está mais do que na hora dessas questões serem debatidas com seriedade pelos dirigentes e associados. Ô Luiz, vamos começar pelo final aí da sua pergunta. Nós debatemos todos esses assuntos com extrema seriedade. Nós temos o maior cuidado. Nós somos gestores e temos um dever fiduciário com cada um dos nossos associados e seus dependentes. Não vai ter recursos ao final do plano, como muitos imaginam. Eu vi uma outra pergunta que circulou por aí, até quando vai o Plano 1? As nossas projeções atuariais apontam para além de 2090, mas nós podemos chegar a 2095, 2100. Por que nós podemos ampliar esses anos? Justamente para responder a uma das suas questões aqui, que você fala depois qual o destino de eventual sobra após o encerramento. O plano ele é revisado anualmente. Todos os anos, a nossa equipe de atuária faz um estudo atuarial, submete às instâncias de deliberação, diretoria executiva e o conselho deliberativo, analisando qual é o plano de custeio que a gente tem que seguir para manter o equilíbrio do plano e qual é o nível dos nossos compromissos, analisando inclusive qual é a expectativa de vida, qual é a taxa de rentabilidade que a gente precisa ter para poder garantir o cumprimento desses compromissos ao longo dos anos. Então, todos os anos, o plano ele é revisado. Então, daqui até 2095, 2100, quando tiver déficit e ele for acima do que está previsto na lei, pode ter uma discussão de equalização desse déficit. Da mesma forma, se daqui até 2095, 2100, nós tivermos superávit que exceda, como eu disse, a reserva de contingência e seja contabilizado na conta de excedente chamada reserva especial, nós vamos discutir no momento adequado com o patrocinador, com todos os associados, como é que revisa o plano para ele retomar o equilíbrio. O objetivo do Plano 1, que é um plano solidário, não podemos esquecer disso, pessoal. O plano ele é mutualista, ele é solidário. Todos são responsáveis pelo plano. O objetivo de planos como esse é o equilíbrio. Não é nem o déficit, nem é o superávit. Ele é o equilíbrio. Se eventualmente tem um déficit ou um superávit que exceda a posição que é considerada de equilíbrio, nós precisamos discutir as medidas corretivas de um lado ou do outro para poder corrigi-las. Então não se preocupe, José, que a melhor maneira de usufruirmos de todo o patrimônio do plano é como nós estamos fazendo agora, mensalmente pagando benefício. E a Previ paga 1 bilhão e 300 milhões, já são mais de 15 bilhões que a gente paga todos os anos de benefício para os nossos associados. Daqui a mais alguns anos, mais uns 6, 7 anos, em valores de hoje, nós vamos atingir a marca de 18 bilhões ano, pagando para todos os associados. É a melhor maneira de nós garantirmos para todas as gerações, para quem está nativo ainda, para quem já está há vários anos, várias décadas aposentados, para quem acabou de se aposentar de
devolver todo esse patrimônio acumulado é pagando os benefícios corretamente, em dia, todo dia 20. Devido ao nosso tempo limitado, eu vou ler a última pergunta agora, e as perguntas que eventualmente não tiverem sido respondidas, elas serão respondidas posteriormente. Então eu direciono essa última pergunta ao presidente da Previ, senhor José Maurício. Ela vem do participante Francisco Jurandir de Melo. A Previ se ressarciu da Sete Brasil ou ainda há pendências? Francisco, obrigado pela sua pergunta. Sim, a Previ se ressarciu através de um acordo. Nós estávamos numa disputa na arbitragem e recebemos agora, no mês de dezembro, 190 milhões referentes a esse investimento na Sete Brasil. Portanto, fomos integralmente aí ressarcidos. Como a resposta foi rápida, dá tempo de eu fazer mais uma. Então, eu vou acrescentar a última pergunta, então. Ela vem do participante Vladimir Tenório. Gostaria de saber por que a Previ não é mais transparente no que diz respeito ao rendimento. Antigamente havia uma informação de rendimento mensal, anual e dos últimos 12 meses. Hoje essa informação não está adequada. É informado o rendimento em valores reais. Gostaria que houvesse informação com os percentuais de rendimento, qual pudesse analisar o rendimento durante determinado período. Assim haveria corretamente um compromisso com o rendimento. Bom, Vladimir, obrigado aí por ter levantado esse ponto. Acho que ele dá a oportunidade aí para a gente falar, que eu cheguei a comentar no início aí da minha fala, né? Na abertura. Transparência é um negócio que a gente não abre mão lá e não negocia, tá? Então, independente aí da resposta que a gente vai detalhar para você, assim, sempre que tiver alguma dúvida, levante, porque se tiver algum problema momentâneo, ele não vem da intenção de mostrar menos para os nossos participantes, até porque não tem motivo nenhum para isso. Então, que bom que você levantou esse ponto aí. Eu estou imaginando que isso que você comenta tem a ver com a questão da rentabilidade lá dos perfis que tinham na parte final do extrato de contribuições do Previ Futuro. Imagino que seja isso, que estava no autoatendimento. O problema foi detectado, a gente já tinha recebido esse comentário aí de alguns associados, nós já estamos trabalhando aí na solução. Ainda no mês de janeiro ele vai retornar, mas enquanto isso, se você precisar, a gente tem aí informações disponíveis no painel Previ. Ele fica lá na parte pública do site, no menu Prestação de Contas, painel Previ, Previ Futuro Desempenho. Lá tem a rentabilidade mensal, anual, últimos 12 meses, 24, 36, qualquer período aí, inclusive acumulado desde a criação dos perfis em 2009. Então, se for isso aí, a gente já está dando esse tratamento, e se não for, peço para você mandar um e-mail, alguma mensagem aqui, para que a gente então tente esclarecer de que outra coisa a gente está imaginando. Eu deduzi que seja essa aí a tua demanda, que já está sendo tratada, como eu te falei, tem uma solução intermediária, você consegue consultar lá em outro local, lá no painel Previ, como eu comentei, mas em janeiro, muito provavelmente ali para o dia 22, a gente já deve estar com esse probleminha resolvido lá no site, tá? Então, te agradeço muito por ter trazido essa perspectiva aí. Para nós, transparência é tudo, é o que dá sentido ao nosso trabalho do dia a dia, poder fazer todo esse trabalho para vocês e poder ter orgulho aí de dizer que as informações estão sempre aí disponíveis, e isso não é nenhum mérito nosso, não, isso é nossa obrigação de sermos transparentes aí com todos os nossos associados. Muito obrigado aí por ter levantado essa questão. Obrigada, José Maurício. Muito obrigada a todos que participaram enviando perguntas. Obrigada, diretoria executiva da Previ. Nós chegamos ao final do nosso encontro. Eu lembro que às 16 horas teremos a retrospectiva 2020 para os associados do Previ Futuro. Muito obrigada pela audiência de vocês e tenham todos um excelente final de tarde.